Saudações a todos! Vamos então dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre obsessão, em que buscamos no livro Nos Bastidores da Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda. E estamos vendo parte do prefácio em que ele nos traz muitos aspectos importantes da obsessão. Então, vamos dando continuidade. Ele coloca: a etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois que se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade que passou invariavelmente ignorada da coletividade, onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção, Então, ele está colocando que muitas vezes essa ligação profunda já antecede a própria concepção, porque vamos entender, essas ligações são muito profundas, quando são sentimentos destrutivos, muito arraigados, ele se prolonga e ele tende a acompanhar aquele que é objeto, daquela perseguição, às vezes até prazerosa. Temos estudado aí os vários aspectos, da obsessão. Ele tende a acompanhar onde quer que esteja. Evidentemente que reencarnar num novo corpo pode até, de alguma forma, trazer para alguns espíritos um período em que ele sente que ele perdeu ali a sua presa, Nós já tivemos oportunidade de ver muitos falando que reencontraram. Porque reencontra, não importa a indumentária, não importa o corpo físico estar num outro aspecto, porque a ligação é vibratória, Então não há como esse espírito não identificar aquele a quem ele busca, esteja como estiver, Então já vimos muitos dizendo: não adianta se esconder num corpo feminino, no caso de ter sido um corpo masculino anteriormente, Não adianta se esconder nessas situações, Eu o achei. Então é assim que se dá, porque é um processo vibratório, Que portanto é uma lei de atração que só deixará de acontecer de forma nociva quando houver ali o resultado positivo, a cura desses males que levaram a este quadro. Então, é importante que a gente entenda também quando ele fala que pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, Então, isso nós já comentamos, porque são as vibrações degenerescentes da criminalidade que passou, ignorada. Então, quantas coisas não são desconhecidas pela coletividade, pela sociedade, mas aquele crime cometido, crime num sentido amplo, que atinge aquele que persegue, tenha ele ou não razão, mas ele, sentindo-se vítima, ele passa a perseguir muitas vezes aquele que causou aquele dano, E é interessante que
muitas vezes se faz de tudo para se fugir, né, ali as penalidades civis aqui, né, entre nós, né, sendo que ah, a penalidade ali que nos é imposta quando justa, eh, ela já faz parte de um processo de recuperação, de regeneração e conta a nosso favor, né? Desde que aquele que passa por ali pelas penalidades até uma reclusão, ele passe por um processo de amadurecimento, de crescimento, né? Porque senão, muitas vezes, para que a gente entenda que ninguém burla as leis, podemos burlar sim as leis dos homens, e como se burla, mas as leis divinas não sairás de lá enquanto não pagares até o último ceitil, né? Então, às vezes fugimos de uma situação, né? Não somos identificados, não nada nos penaliza diante dos crimes que cometemos, mas vamos nos ver de repente numa outra encarnação, acamados, presos a um leito, não é um presídio, mas é um leito, né? Presos a um leito. Então tudo teremos que resgatar, né, de uma forma ou de outra, que seja pelo amor, né, porque pelo amor nós evitamos quantas situações expiatórias, né? Mas vamos aqui ao texto, continuando. Simples, de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto obsediado em si mesmo é um enfermo do espírito. Vivendo a inquietação íntima que lenta e seguramente o desarvora, procede de início na vida em comum como se encontrasse equilibrado, para nos instantes de soledade deixar-se arrastar a estados anômalos sob os fortes tenazes do perseguidor desencarnado, né? Então, é uma inquietação íntima que, pelas situações que a vida nos chama e temos que dar conta ali das nossas atividades, né? Então, evidentemente que é uma benção, né? É uma benção o trabalho, é uma benção sermos requisitados para estarmos com os nossos pensamentos voltados a outras coisas, e tudo isso atenua, né? Atenua essa ligação desgastante. Mas tão logo voltemos ali a não ter mais as obrigações que nos detêm a atenção, nós nos ligamos mais efetivamente àqueles pensamentos, né? Aquela mente que nos acompanha e que busca nos envolver. Daí sempre os conselhos sábios de que não devemos nos isolar. O isolamento é muito bom no sentido de buscar um recolhimento. Sem dúvida nenhuma que temos que ter um momento de recolhimento para estar ali com o nosso coração, com a nossa mente, até num trabalho, né, íntimo de introspecção, de busca de autodescobrimento, de uma busca de uma prece, né, em que nos concentramos mais ali no momento de privacidade íntima, uma privacidade que pode se conquistar até junto de outras pessoas, sem dúvida nenhuma, né? Não é porque não teremos ali um espaço privativo que não temos como nos recolher, sempre temos como nos recolher, né? Mas é importante que não busquemos a solidão nos afastando do nosso grupo familiar, né? Ou dos outros grupos que a vida nos coloca, né? Porque é importante esse intercâmbio, é nesse intercâmbio que se dá o trabalho. Uma cura de obsessão, ela precisa do trabalho no bem. E o trabalho no bem se dá no convívio, é no convívio, não só naquelas atividades específicas importantíssimas que busquemos realmente um trabalho ativo no bem, né? Como também a prática do bem nos grupos em que estamos, que a vida nos coloca, né? Mas vamos continuar. Olvidando a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre,
Começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se por fim em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador, né? Aqui ele está abrangendo o tipo de obsessão da vingança, né? E o que ele está dizendo é que essa ligação, ela começa de uma forma mais sutil, mas vai ganhando campo, né? A ponto de chegar ali ao diálogo. E quando chega ao diálogo é porque nós já trazemos para junto de nós, da nossa mente, né? É mente a mente, trazemos para junto de nós essa companhia. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, então o obsediado é aquele que sempre que se deixa dominar. E sabemos que ele pode ser ou encarnado ou o contrário, não importa, né? As obsessões se dão de lá para cá, vice-versa. Então, o que se deixa dominar, né, seria o obsediado. E a obsessão, continuando, ela se dá órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. Olha, vamos ver novamente. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, porque o cérebro é o instrumento, né? Mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita, quer dizer, vamos cedendo, né? A cada sessão feita pelo hospedeiro, que é aquele que se deixa dominar, é aquele que hospeda, né? O hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado, que se deixa apagar. Então, o dominado se deixa apagar. Por quê? Aos poucos, ele vai permitindo essa ligação. Nós vimos bem, mente, cérebro a cérebro, mente a mente, órgão a órgão. O que é esse órgão a órgão? É o corpo perispiritual, né? O perispírito, que é o corpo espiritual do desencarnado, né? Se acoplando, se identificando, acoplando em alguns momentos, né? Mas se identificando, há uma ligação, órgão a órgão. Então, é como se fosse um domínio, quando chega a pontos mais extremos, é um domínio alcançando ali perispírito a perispírito, ou seja, órgão a órgão, né? Daí tantos malefícios, daí tantas moléstias de difícil explicação para os médicos, né? Então, e a gente percebe claramente que as obsessões se fazem cada vez mais presentes e a nível mesmo de epidemia, né? Digamos assim, tal a expressividade com que vem se apresentando. Então, falou na simbiose esdrúxula, né? Porque é um processo simbiótico, né? Porque passa a haver em muitas das situações um processo vampirizador de energias, de forças, né? Então isso é um processo simbiótico, mas entendamos bem, ninguém é vítima. Tá muito claro lá em Kardec, ninguém é vítima. Nós nos deixamos, nós permitimos que isto aconteça. Repetimos várias vezes, seja pela culpa, seja pelo medo, ou seja pelo compartilhar de sensações que nos agradam. Continuando,
Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, que são, né, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Então, são as nossas dificuldades morais, evidentemente, né? Coisas que temos que ainda que resgatar, né? Compromissos que criamos ali por comportamentos afastados das leis divinas que nos regem, vamos criando ligações doentias com aqueles a quem ferimos, né? Com aqueles a quem prejudicamos, com aqueles com quem nos comprazemos em determinados comportamentos, e essas ligações se fazem presentes, né? E trazemos para a encarnação, até que consigamos desligar esses plugs, né? Temos que desligar essas ligações através, justamente agindo de uma forma diferente do que agíamos até então. Daí entendermos, está muito claro na obra, né? Kardec deixa muito clara a necessidade da transformação. É a nossa transformação que vai modificando esse quadro e atingindo aquele espírito obsessor. E foi dito também ali, vale a pena nós retomarmos no outro parágrafo, que vai extinguindo a lucidez do dominado que se deixa apagar. O que seria esse se deixar apagar? Uma mente livre, né? Uma mente controlada, porque livre não somos. Não temos, na nossa condição não temos. Estamos sempre sofrendo interferências, né? E percebe-se claramente, né, como se fossem intromissões nos nossos melhores pensamentos, nos nossos melhores propósitos, chegam sempre aquelas intromissões e nós temos que ir rebatendo e não nos deixando levar. Mas quando se chega a esse ponto de se deixar dominar, essa mente que seria livre, né, livre para pensar, para até para rebater uma ideia que não acata, porque contrária à sua ética, contrária àquilo que deseja, né? Então ela é uma mente livre, toma as decisões por si, né? Faz as escolhas certas ou erradas, mas baseadas ali na sua análise, na sua vontade. Agora, nesses outros casos, a mente, o obsediado, ele vai se apagando, ele entrega a sua casa mental, né? Ele entrega a casa mental e como se não tivesse dono, né? Tá lá no Evangelho, a casa varrida, né? Vem mais 7 e domina. O que é casa varrida? Não é casa limpa. É casa limpa, mas não no sentido positivo. É a casa limpa no sentido de não ter um dono, né? Limpa ali dos bons pensamentos, daquele que senhoreia, né, o seu corpo e a sua alma. Porque é isso, nós temos que ser os senhores do nosso corpo, da nossa mente, né? Os donos de nós mesmos. Tanto queremos liberdade, né? Tanto queremos e, na verdade, não entendemos o que seja liberdade, né? Então, a casa limpa é uma casa descuidada, né? Sem encontrar casa aberta, né? E vamos lá. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição. Então, são os valores morais e espirituais que impõem uma barreira. Então, muitas pessoas pensam: onde está meu anjo da guarda? Onde estão os espíritos protetores, né, que permitiram que eu fizesse isso ou que tal pessoa fizesse isso? Como assim? Como? São os espíritos protetores? Não, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E essa muralha, esse baluarte, né, que nos protege
é uma conquista de nós mesmos. Então, quando nós buscamos os valores morais, espirituais, quando nós entendemos ou até resgatamos um sentido da vida perdido, abandonado, isso vai nos dar ali uma definição para os nossos dias, para as nossas buscas, um sentido, porque ninguém pode viver sem sentido. Nós não podemos acordar, dormir, sem percebermos o que estamos fazendo aqui na encarnação. Fomos chamados, tivemos a oportunidade da encarnação. Para quê? Temos que nos perguntar, né? Senhor, o que queres que eu faça? Nós não temos ali a lição. O que queres que eu faça? Então, são perguntas constantes, mas quando nós perdemos esse sentido, né? Por vibrarmos numa faixa vibratória inferior, os espíritos amorosos que nos protegem, que nos inspiram, jamais nos constrangem, porque respeitam o nosso livre-arbítrio, eles nos inspiram para dar a nós a possibilidade da escolha correta. Mas cabe a nós o mérito da escolha, porque parte de nós acatando a inspiração, mas se acatamos uma inspiração, é porque estamos naquele nível, naquele padrão vibratório, capaz de acatar uma inspiração no bem. Portanto, é uma decisão nossa, né? Então, entendamos bem como isso se dá para que nos protejamos mais, cuidando da nossa casa mental. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Capítulo Interpretação Visual. A faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar o seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 171. Toda forma de vida animal, desde a ameba unicelular ao olho mais complexo dos vertebrados, é sensível, de alguma forma, à luz. Os animais mais simples, tais como certos moluscos marinhos, somente reagem a mudanças de claro e escuro. A minhoca não tem olhos, mas toda a sua camada superficial é coberta de células sensíveis à luz. Qualquer facho luminoso faz com que ela se proteja ou se esconda no chão. Animais mais evoluídos, como as aves e os mamíferos, desenvolveram cristalinos, ajustáveis ou estruturas oculares complexas para o registro de imagens nítidas e detalhadas do mundo que os cerca. Somente depois de muitos anos de estudos é que médicos, biólogos e psicólogos concluíram que a visão do homem ocorre não nos olhos, mas no cérebro. Os olhos podem estar perfeitamente saudáveis, mas se houver um ferimento grave na área do córtex cerebral, a criatura poderá ficar cega por toda a vida. O olho capta e focaliza imagens por meio de uma membrana posterior formada de células nervosas relacionadas com as fibras do nervo óptico e sensíveis à luz, a retina. Quando o feixe luminoso aí incide, começa uma nova etapa no processo da visão. As células sensíveis da retina convergem energia radiante em forma de sinais transmitidos ao cérebro, que de fato é que vê. A visão não se processa diretamente. Todas as sensações no campo fisiológico pertencem ao espírito, que as consolida no corpo carnal, segundo a genética da evolução humana. Milhões de informações dos mundos interior e exterior chegam aos nossos sentidos,
mas nunca terão condições de ser assimiladas na íntegra. Nossa mente, na fase evolutiva em que se encontra, capta apenas diminuta parcela das incontáveis formas de energia do universo. Nosso sistema visual registra de forma lúcida somente as coisas em que estamos concentrados num dado momento. Os olhos e a mente juntos constituem um sistema organizador que analisa e processa as grandes quantidades de dados que provêm do mundo físico e do espiritual. No entanto, cada um de nós está capacitado a interpretá-los conforme o que retém em valores éticos ou intelectuais. Apenas percebemos as informações que nos cativam ou atraem. Modela a mente o nosso interesse seletivo, e esta seletividade é tanto física, psíquica, mental, quanto transcendental. Em verdade, nosso campo sensório só focaliza de modo claro aquilo que pode. O mecanismo de defesa psicológico, denominado desatenção seletiva, faz com que retiremos das nossas experiências todos os elementos que podem momentaneamente nos desestruturar o campo emocional. Essa autodistração não nos permite tomar contato com a realidade. Em muitas ocasiões, ela nos protege dos golpes da vida, até que possamos reunir recursos para enfrentá-los e resolvê-los. Só retemos o que conseguimos compreender ou assimilar. Mediunidade é sintonia e seleção. Olhemos para uma enorme estante de livros. Um deles sobressai distinta e claramente diante de nossa visão, enquanto que os outros ficam vagos ou incertos. Cada pessoa fixará na prateleira a obra literária de sua preferência, sem desviar o olho de seu objetivo principal. Como parte do processo de assimilação, o olho elimina, física e espiritualmente, só o que pode digerir daquela visão, informação ou ensinamento recebido. Muitas vezes, opera na pessoa de consciência empedernida um bloqueio mental. Sua receptividade é quase nula. Por isso, o fenômeno evidência exige filtragem no crivo do bom senso, para que as interpretações apressadas não envolvam a informação mediúnica nos domínios do absurdo e do irracional. A ilusão ou imaginação dos indivíduos têm sido consideradas como as criadoras de um problema específico no discernimento da visão mediúnica. A vidência é uma daquelas faculdades mediúnicas que convém esperar seu desenvolvimento natural sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Todo ensinamento mediúnico é digno de atenção e avaliação, mas igualmente é preciso ser analisado com carinho para que não entre no rol das visões ridículas ou das interpretações incoerentes. Os fenômenos medianímicos podem ser semelhantes em diversas pessoas, mas cada alma tem um modo peculiar de registrá-los. A mediunidade de evidência é empregada segundo as concepções que caracterizam o modo de ser dos indivíduos. O sensitivo está sujeito às interpretações das ideias e inspirações que povoam o ambiente espiritual em que vive, mas só é capaz de reproduzi-las ou captá-las de conformidade com seu horizonte existencial. Os denominados quadros fluídicos, tanto os criados pela mente do próprio sensitivo, como aqueles oriundos de outro encarnado, ou mesmo de algum desencarnado, são processados no chakra frontal, onde se localiza o intitulado terceiro olho. Esse chakra é o responsável pela maioria dos fenômenos da visão astral. Todos os fenômenos psíquicos solicitam filtragem no crivo da razão.
Saber intelectualmente não basta. A miopia espiritual causa um enorme dano na clareza das faculdades psíquicas. Se assistíssemos apenas 15 minutos de uma peça teatral, não entenderíamos de maneira clara a mensagem da apresentação artística. Se olhássemos um pintor esboçando a obra idealizada, veríamos só algumas linhas ou traços aparentemente desconexos. A visão mediúnica requer amadurecimento psíquico e espiritual. Deve ser exercitada para tornar-se cada vez mais lúcida. Quando estamos aprendendo a lidar com as forças espirituais, o entendimento ou a elucidação não aparecem até que tenhamos compreendido a lição por completo. Experiências repetidas nos fazem sentir, refletir e questionar. Ninguém neste mundo consegue crescer ou evoluir sem errar, e nossos desacertos acabam nos ensinando a interpretar melhor todas as coisas. Toda evidência contém em si uma ampla mensagem. A compreensão de uma visão astral apenas surge em virtude de sua interpretação. É esta que consente que tenhamos um entendimento total do seu significado. Agora o capítulo Suscetibilidade. Médiuns suscetíveis. Variedade de médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Irritam-se com a menor contrariedade e mostram-se o que obtêm é para que sejam admirados e não para pedir pareceres. Segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 196. Ressentimento é uma mágoa crônica. Na verdade, a palavra ressentir quer dizer deixar-se sentir novamente ou voltar-se ao sentimento passado. As criaturas suscetíveis às ofensas são aquelas que guardam rancor facilmente, remoendo o insulto e intensificando os efeitos debilitantes do ressentimento e da raiva. Quando estamos melindrados, experimentamos sucessivas vezes o mesmo sofrimento. Isso nos consome energeticamente e debilita nosso corpo físico e ou o espiritual. Perdoar é um ato de amor, em que reina a compreensão e a humildade. É um indício do amor a nós mesmos e aos outros. No momento em que perdoamos, nos identificamos com nosso próximo. Admitimos nossa falibilidade humana, reconhecendo nossas deficiências e nossa facilidade em errar. Perdoamos na medida em que desfazemos a ilusão de que somos perfeitos. Sabemos que nosso grau de conhecimento é resultante de nossa participação e interação nos processos do universo. Nossas múltiplas existências nos levam gradativamente à autoconscientização de que todas as coisas estão interligadas. Não somos criaturas isoladas, e sim parte de uma complexa rede da vida. Estamos vivendo juntos, porém em diferentes níveis de amadurecimento e precisamos todos de muito perdão durante o processo evolutivo. Precisamos perdoar a nós mesmos e aos outros. Admitir nossas falhas e não se ressentir é uma fórmula poderosa para remover os obstáculos à boa convivência. Não seria tempo de nos libertarmos dos cárceres do rancor e da mágoa? Certamente, parte de nossa dificuldade em pedir desculpas se deve ao problema que temos com a realidade interior. Para chegar ao momento de nos desculparmos, devemos antes ser humildes ou honestos conosco, admitindo as nossas limitações e inadequações de seres espirituais em regime de crescimento e de permuta constante. A humildade e o perdão caminham juntos. Eles nos levam às trilhas da compreensão dos equívocos e erros existenciais. Aliás, os enganos são oportunidades de aperfeiçoamento e amadurecimento para todos.
São experiências para aprendermos a viver melhor. Costumamos confundir erroneamente humildade com servidão, submissão e covardia. Ela é, sobretudo, a lucidez que nasce das profundezas do espírito. A humildade não está relacionada com o nosso aspecto exterior, mas com a maneira como percebemos as pessoas e as circunstâncias. É a habilidade de ver claramente, sem defesas ou distorções, pois nos limpa a visão e nos livra dos falsos valores. Com olhos humildes, entendemos que perdoar é a atitude que requer mudança de nossas percepções quantas vezes forem necessárias. Nossa visão atual é prejudicada pelas percepções de ontem sobre o nosso hoje, visto ficarmos quase sempre presos aos fatos do passado, permitindo que lembranças amargas escureçam o presente. Mesmo anos depois de terem ocorrido, ainda relembramos com frequência. Compreender perdoando significa que somos capazes de mudar nossas velhas convicções e perceber nossas evidências da verdade em nossas atitudes e nas alheias. Dessa forma, ficamos mais flexíveis e menos exigentes para com o comportamento dos outros. Quem compreende e perdoa possui uma visão cósmica da vida, porque ampliou sua consciência. Ela representa a faculdade de ver as criaturas e a criação como uma coisa só. Expressa uma visão da existência estruturada sobre uma concepção de unidade. Os indivíduos que melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto, irritam-se com a menor contrariedade, são considerados dogmáticos. Quer dizer, pessoas que rejeitam categoricamente qualquer opinião ou parecer, cultivando um ponto de vista de certeza absoluta. Não temos a habilidade de entender tudo de início. Precisamos constantemente revisar a nossa maneira de ver, a fim de ampliar conceitos. O dogmático não perdoa porque lhe falta a clareza de visão que a humildade proporciona. Ele não vê o mundo em termos de relação e integração. Na mediunidade, o dogmatismo pode aparecer como sério obstáculo. O sensitivo que alimenta constantes ressentimentos atrairá indivíduos da sua faixa de simpatia. Assimilamos os recursos mentais daqueles que pensam como nós. Guardando melindres e irritação, desorganizaremos os tecidos sutis de nossa alma e intoxicaremos por conta própria a vestimenta corpórea. Para termos sanidade plena, é preciso que nossas energias estejam harmonicamente compensadas. Somos seres essencialmente energéticos. Assim, como uma barra de ferro se imanta quando da proximidade de um ímã, da mesma forma, uma criatura pode atrair energias conforme seu padrão vibratório. Na vida não existe fatalidade, apenas sintonia. Não precisamos ser exatamente iguais aos outros. Basta termos afinidade para que ocorra o fenômeno de atração magnética. Perdoar não significa que devemos ser coniventes com os comportamentos impróprios, nem aceitar abusos, desrespeito, agressão ou traição. Mas é uma nova forma de ver e viver. Envolve o compromisso de experimentar em cada situação uma nova maneira de olhar o que está acontecendo ou como aconteceu, sem interferência das percepções passadas. O perdão surge a partir de uma visão cósmica do comportamento humano. Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos pequeninos, a mim o fizestes. Este pequeno trecho do Evangelho de Mateus
desperta excelente reflexão em torno da interdependência da coletividade universal. Somos unos com todos. Cada um de nós faz parte do grandioso espetáculo do plano divino. O ato de perdoar não requer a reabertura de velhas feridas, mas sim a sua cura. Transforma-nos em co-criadores da nossa realidade, pois tem relação com a capacidade de escolhermos como reagir às situações de nossa vida. A passagem de Mateus citada agora foi a 25:40. Então finalizamos esse capítulo com a excelente noção de que quem perdoa se liberta, e assim liberta o outro. Boa semana a todos.